também se preocupa com seu coração. Ora Deus, E faz tudo para não te ver sofrer, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, tem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, tem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou.
Graças, paz. Amém. Glória a Deus. Mesmo que não haja peixe no mar, mesmo que não haja estrelas no céu, mesmo que o sol venha a escurecer, o nosso Deus é o quê? E não podemos o quê? Por quê? Por quê? Porque o meu espírito é de adorador. Que cada vez mais esse espírito de adorador, ele possa estar dentro do coração de cada um dos servos do Senhor Jesus. Esse louvor ficou muito bacana. A equipe aí está de parabéns. E que cada vez mais o Senhor seja glorificado através da vida de vocês. Queridos, nós vamos trabalhar hoje em cima de um texto que se encontra lá em 1 Samuel, capítulo 1. E vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. 1 Samuel, capítulo 1, versículos do 1 até o versículo de número 5. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 1 até o versículo 5. Amém? Você que está em casa aí já achou? Diga amém. Escreva aí no chat amém. Compartilhe essa live para que mais pessoas possam estar ouvindo a voz do Senhor. Antes de lermos, nós vamos fazer aqui uma breve contextualização desse momento em que vamos ler, porque a atribuição que a nós que estamos levando a palavra, a atribuição que nos é dada é de ler a palavra, contextualizar a palavra e aplicar a palavra. Se eu não fizer essas três coisas, não houve pregação, houve uma palestra, houve aqui uma oratória muito boa, mas uma pregação de fato ela não ocorreu. Então, do versículo 1 até o versículo 5, nós vamos estar lendo e depois eu vou contextualizar e temos algumas verdades aqui para extrair desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: houve um homem de Ramatim-Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufé, Efrateu. E esse tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Subia, pois, este homem de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofim e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha fechado o ventre. Curve sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor Deus, te agradeço, Pai. Te agradeço por essa grande oportunidade de estar aqui, Pai, apresentando o meu corpo, assim como os teus servos estão também apresentando os vossos corpos, como um sacrifício vivo, Pai, santo e agradável a Ti. Não viemos aqui para receber, Pai. Viemos aqui para entregar. Viemos para entregar as nossas vidas diante do Teu altar, Pai. E que esse sacrifício de louvor
chegue até as tuas narinas como um cheiro agradável, Pai. Que o teu nome cresça e o nosso nome diminua, Pai. E que através desse culto prestado a Ti, verdades vindas de Ti sejam implantadas nos nossos corações. E saiamos daqui cada vez mais a refletir por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará, Pai. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, aqui nós temos uma passagem bem interessante, que é a vida ou o início de uma jovem mulher chamada Ana. Nós vemos aqui Ana casada com um rapaz chamado Elcana. E Ana tinha a Bíblia diz que adversária. A Bíblia diz que ela tinha uma competidora que se chamava Penina. E essa Penina dava filhos ao esposo de Ana, porém ela não conseguia dar, porque Deus tinha fechado o ventre de Ana. Ana era estéril. E aí, o decorrer da mensagem, a gente vai ver que Ana sobe ao templo, começa a orar. Samuel vê ela ali, Eli vê ela ali orando e olha para ela e acha que ela está bêbada. E aí ela diz: não, estou orando aqui. Ele manda ela ir para casa, porque ela já tinha sido agraciada pela bênção. E esse é mais ou menos o contexto da passagem que nós vamos trabalhar hoje. Porém, o ênfase que eu quero dar está no versículo 1 até o versículo de número 5. Porque eu preciso fazer algumas perguntas aos irmãos, que às vezes a gente infelizmente esquece. Quem criou a família? Quem criou a família? Deus criou a família, sim ou não? Alguém tem alguma dúvida disso? Não foi Satanás que criou a família, não? Foi não foi? Foi Deus, não foi? Beleza. Como foi criada essa família? Como foi criada essa família? Curso de teologia está aí, tá? Todo sábado os amados possam estar vindo, porque a família, ela foi formada no Jardim do Éden, onde Deus formou Adão. Adão pegou lá, começou a dar nome aos bichinhos, começou a dar nome às plantinhas, e depois que ele tinha trabalhado bem muito, aí Deus botou Eva só para relaxar com ele, né? Era para ter botado Eva antes, a trabalhar um pouquinho também. A Eva chegou só depois, né? Eva chegou depois, porque algumas mulheres dizem, né, que antes da obra-prima vem o rascunho, né? Então o rascunho foi o homem. E ao olhar para o diácono Marcos, eu vejo que foi um rascunho mesmo. Foi um rascunho. Pense daquele rascunho assim, ó. E depois foi criada a obra-prima. Então Deus, se a gente analisar a forma dele criar a família, ele cria com muito amor e com muito carinho. Porque Deus, ele não pega Adão e diz assim: vem cá que eu vou arrancar uma costela tua aqui, no cru. É assim? Não. Deus dá uma anestesia geral em Adão. Adão dorme aí, quando tu é acordado, tem uma bronca do tamanho do trem aqui do teu lado. Tu tá muito tranquilo aí no jardim, tá muito de boa. Vai dormir, quando tu acordar, vai ter uma bênção do teu lado, né, Guina? Então, Deus faz Adão dormir, e aí retira Adão da costela. Ele tira da costela por quê? Porque se fosse do pé, seria abaixo, né? Se fosse da cabeça, era superior, não é isso? Conversa fiada, meu irmão, não tem nada a ver isso não. Ele tira da costela porque a costela tem material genético
suficiente para criar outro ser humano. Os homens não conseguem criar porque falta alguma coisa, falta Deus na história. Então, Deus, ele cria a família com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Ele para, certo? E como a família foi destruída? Nós vimos que Deus criou a família, ele criou com muito amor e com muito carinho, e a família foi destruída como? Por conta de quê? Por conta do pecado. Então, essas verdades, essas respostas, a gente deve lembrar, porque mesmo a nossa família cheia de defeitos, cheia de problemas, cheia de dificuldades, ela foi dada por Deus a cada um de nós. Foi Deus quem criou essa família para vocês. E o que devemos combater ferrenhamente não é os nossos irmãos, não é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso esposo. O que devemos combater a todo momento é o pecado que está dentro da família. É o pecado que habita dentro dos nossos lares. E é esse pecado que faz com que nós venhamos a nos afastar do amor de Deus. Então, nessa tarde, nós vamos receber algumas informações que, se absorvidas e aplicadas, nós poderemos estar edificando o nosso lar na rocha, edificando a família na palavra do Senhor, na palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. No versículo 1, nós vemos aqui a genealogia de Elcana. E é interessante que às vezes a gente não consegue ler genealogia, porque fulano gerou cicrano, que viveu não sei quantos anos, e gerou não sei quem, gerou não sei quem. Mas às vezes essas genealogias, elas nos dão algumas informações. Por exemplo, a família de Elcana era uma família de crentes. A família de Elcana era uma família que descendia da tribo de Levi. Eles tinham sido separados para as funções religiosas. Porque talvez algumas coisas que possamos ler aqui, algumas famílias possam dizer: não, mas isso é só em família de não crente. Não, a palavra aqui é para crente. A palavra aqui é para as famílias dos crentes. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a palavra de Deus, ela não é só escrita para o mundo. Ela é primeiro escrita para nós. Ela tem que primeiro ser vivida não pelo mundo, ela tem que ser vivida primeiro por nós. É como estávamos ontem trabalhando aqui o texto de Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos com a renovação da mente de Andresa, de Tiago, de Marcos. É assim o texto? Não. É a renovação da minha mente, para que eu perceba qual é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Então a renovação que deve acontecer dentro da minha família começa em quem? Começa em quem? Em mim. Começa em mim. Quando eu entender que as dificuldades da minha casa não são por conta só do meu marido, são também por conta de mim, o meu relacionamento ele vai ficar melhor. Quando eu entender que as broncas da minha casa não são apenas por causa do meu pai e da minha mãe, são também por conta de mim, a minha família ela vai continuar melhor. Quando eu entender que o problema não são meus filhos, e sim eu, que às vezes sou muito chato, sou muito complicado, conviver comigo às vezes é muito difícil. Quando eu entender isso,
aí as coisas na nossa família elas vão melhorar. Mas enquanto não entendermos que a palavra é para os crentes, e a gente aplicar as palavras para quem está lá fora, nós vamos continuar na mesma maneira de viver por longos e longos anos. Então, versículo 1, eu vejo que o Eucana, ele é um crente, ele é um levita, ele é aquele que não falta um culto de domingo, ele é aquele que dá o dízimo ferrenhamente. Quando ele vai botar o envelope aqui, chega, treme. É aquele cara do pé roxo. Pois é. Mas no versículo 2 tem uma coisa bem interessante, que diz o seguinte: e este, Eucana, tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana e o nome de outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. A primeira coisa que vemos aqui é que essa família é uma família de crentes. A segunda coisa que vemos aqui é o que infelizmente a gente vê muito na casa de cada um de nós cristãos. São as resoluções de problemas com jeitinhos. Aquele velho jeitinho brasileiro. Sabe por quê? Deus, ele nunca disse que o homem deveria ter mais de uma mulher. Mas o homem deu um jeitinho para ter mais de uma. Teve um jovem que perguntou uma vez a mim se quando foi que Deus proibiu a poligamia? Porque a gente vê no Antigo Testamento, né, Salomão com 1000 mulheres, né, e tal. Aí eu disse, ele não proibiu não. Como assim? Eu disse, ele nunca permitiu. Nunca foi proibido. Porque nunca foi permitido. Porque se fosse permitido, Deus tinha criado Adão, Eva e... como é o nome da outra? Que tem aí uma... Cadê Betinha? Ah, rapaz, Betinha que sabe o nome. Como? Lilith. Lilith. Quem quiser saber quem é Lilith, vá perguntar no Google. Tem lá, entre lá no Google, www.quemelilith.com. Então, se fosse para ter 2 mulheres, era Adão, Eva e Lilith. Se fosse para ter 2 homens, era Adão, Ivo e Eva. Não era assim? Só que não foi dessa forma. Deus criou Adão e Eva, pronto, e acabou-se. Não foi para o homem dar jeitinho e arrumar outra mulher. Aqui nós vemos que este tinha 2 mulheres. O nome de uma era Ana. Ana era estéril. E aí, por ser estéril, Eucana olha assim e diz, mas Jesus, como é que eu vou proliferar o meu nome, a minha descendência? Eu vou pegar aqui um jeitinho e vou resolver essa situação. Trazendo para os dias de hoje, será que tem alguma diferença? No seio da nossa igreja estamos cheios de jeitinhos. Muitos jeitinhos. É um ajeitado daqui, é um ajeitado acolá. Às vezes tem um problema dentro de casa com o filho, a mãe dá um jeitinho para que o pai não saiba. Porque quando o pai chegar, se souber, vai dar uma pisa no menino. Aí lá na frente, por conta dessa pisa que o pai não deu, o menino se torna um traficante, sei lá, uma pessoa da prostituição, o que seja, porque não chegou aquela correção naquela hora. Então, por alguns jeitinhos que são dados, as famílias elas têm totalmente perdido a sua essência. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 37, que o cristão, da boca dele tem que sair sim para sim e não para não. Porque o que passar disso vem de quem? Vem de quem? Vem do maligno. Mas às vezes a gente dá jeitinho em muitas coisas.
Às vezes a gente dá desculpa para muitas coisas. Às vezes a gente consegue, não, eu vou dar um jeitinho aqui, para lá na frente eu conseguir aquela coisa. Vai dar errado, meu irmão. Vai dar errado. A sua família, dentro do seu lar, você tem que ser sim, quando for sim. Quando seu filho perguntar alguma coisa, for para dizer sim, diga sim. For para dizer não, diga não. Seu esposo quiser alguma coisa, quiser comprar alguma coisa, e você está vendo que está fora do orçamento, diga a ele não. E explique o porquê não. A sua esposa quiser comprar alguma coisa que estiver fora do orçamento, diga não. Está dando para os irmãos entender? Ou eu preciso ser mais claro? Porque se precisar ser mais claro, eu consigo. Viu? Eu desço e eu fico bem clarinho. Viu? Mais claro do que a neve. A primeira coisa que nós vemos é que precisamos entender que a palavra é para nós crentes. A segunda coisa que vemos aqui é que a minha vida ela não pode ser de jeitinhos. Ela não pode ser uma vida dupla. Não, agora porque eu estou aqui perto de Tiago, eu digo sim. Não, agora eu estou perto de Natália, eu digo não. Não, meu irmão, você tem que ser sim para sim, não para não, aonde você chegar. Deus não criou esse jeitinho, essa coluna do meio. Ou é uma coisa, ou é outra. Ou eu vivo com a palavra de Deus, ou eu vivo sem a palavra de Deus. Ou eu sigo o que a Bíblia me orienta, ou eu sigo qualquer outra coisa que não seja guiada pela palavra. Dando continuidade, o versículo 3 diz o seguinte: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofim e Finéias, os dois filhos de Eli. Primeiro, a palavra é para quem? A palavra é para quem? Para cada um de nós. Tem ninguém aqui não, é? A palavra é para quem? Para mim. Presta atenção. Segundo, eu não posso estar resolvendo os meus problemas com jeitinhos. Terceiro, eu preciso buscar o Senhor na família. Eu preciso usar como Elcana fez aqui. De ano em ano ele buscava ao Senhor. A busca pelo Senhor na família, ela tem que ser constante. E primeiramente pelo líder. E aí você que é líder de família, olhe para mim. Você que é líder de família, olhe para mim. A sua esposa tem visto você ler a palavra? A sua esposa tem visto você orar? A sua esposa tem visto você dar bom testemunho de crente? Porque a busca pelo Senhor, ela tem que ser diária, e a começar pelo líder da casa. Às vezes a gente não gosta de encher a boca, né? Para dizer que vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, porque o marido é a cabeça da igreja. Não é assim? Seja cabeça também em outras situações. Seja cabeça sendo exemplo de homem dentro de casa. Seja exemplo ao convidar a sua esposa para orar junto com ela, a convidar ela para ler a palavra junto, para ter os filhos próximos uns dos outros.
E é interessante aqui que isso acontecia de ano em ano. Mas de ano em ano ele estava lá servindo ao Senhor. Eu tenho certeza, se colocarmos alguma atividade na igreja que for ser feita de ano em ano, ainda vai ter gente que vai faltar. Porque o problema não é a quantidade de atividade que tem. O problema é a busca pelo Senhor que não acontece. O problema não é o horário que se tem. O problema é a prioridade que ela não ocorre. Nós precisamos entender lá em Jeremias, diz que nós devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, meu irmão. Busque servir ao Senhor enquanto você está bem. Busque estar na presença do Senhor enquanto está tudo bacana. Às vezes a gente busca muito a presença do Senhor, mas quando a gente está mal, quando a gente está com alguma dificuldade. Mas quando a gente está bem, a gente se esquece. E Eucana, ele nos mostra que a busca pela palavra, ela deve ser feita primeiro por mim, o líder da casa, e depois pelos demais. E aí eu me pergunto, o que é que significa a palavra Deuteronômio? Amados, o que é que significa a palavra Deuteronômio? Ninguém sabe? Quem estava aqui no culto de domingo passado? Levanta a mão. Pastor Júnior pregou sobre isso domingo passado. Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 5. Deuteronômio, ele é uma reafirmação. É como se fosse uma segunda chance. É algo que a gente fala mais uma vez. Amados, eu perguntei algo que aconteceu no domingo passado. Então, às vezes a gente tem que entender que a busca pelo Senhor, ela tem que ser constante. A busca pelo Senhor, ela tem que ser diária. A busca pelo Senhor, ela tem que começar em mim. Para que as pessoas vejam a busca em mim e queiram viver essa situação. Ontem eu disse uma coisa bem interessante, que tem um evangelista bem conhecido aí que diz assim: não adianta ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. É um evangelista. O nome dele é Evangelista Fernando Mendes. Alguém conhece? Não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira. Servir ao Senhor é uma maravilha, mas precisa empenho e dedicação de cada um de nós. Precisa que venhamos aqui para cada vez mais aprender e praticar da palavra do Senhor. Dando continuidade, no versículo 4, diz o seguinte: e sucedeu que, no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e todas as suas filhas. Queridos, a primeira informação que nós vemos é que a palavra é para cada um de nós. A segunda é que eu devo o meu falar ser sim para sim e não para não.
A terceira informação é que a busca pelo Senhor dentro do meu lar tem que ser constante, principalmente pelo líder da casa. E eu falei líder da casa, homem, mas tem casas que são lideradas por mulheres, certo? Então entenda líder não pelo sexo, masculino ou feminino. Entenda líder pela ocupação que você tem no lar. Quarto, nós vemos aqui algo que infelizmente a família tem perdido, que é a comunhão de uns com os outros. Porque aqui mostra-nos, e sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, aos seus filhos e às suas filhas. Aqui representa a família sentada à mesa. O pai, como gestor, ele vai, entrega a sua esposa, entrega aos seus filhos, entrega às suas filhas, senta-se e come em comunhão. Nós sabemos hoje que esse sentar-se à mesa, às vezes é um pouco difícil. Às vezes é um pouco difícil pela rotina que acontece dentro das casas. Às vezes o pai trabalha de manhã, a mãe trabalha de meio-dia, o menino às vezes só chega de noite, e aí fica um negócio meio complicado. Mas tem uma hora desse dia que está todo mundo junto. E é aí onde tem o pulo do gato. É nessa hora que está todo mundo junto, que está todo mundo separado. Porque um está com celular, o outro está com tablet, o outro está no computador e o outro está na frente da televisão, passando de canal em canal. Amados, as nossas famílias, elas de fato vão ser edificadas na rocha quando nós entendermos que precisamos estar em comunhão dentro das nossas casas. O olho a olho, às vezes, não existe mais dentro de casa. Os pais, eles não conseguem conversar mais com os filhos, porque ele está falando com o filho e o filho está com o celular. A primeira coisa que eu digo a Caleb, quando eu vou falar com ele, olhe para mim e solta o celular. Tá bom, papai. Tá o celular aqui, pronto. Olhou, falou, entendeu? Entendi, papai. Atenção. Às vezes a gente não consegue ter atenção. A gente não consegue prestar atenção naquilo que está se falando. Tem um filme bem interessante que um pai, ele pede 10 segundos de atenção fixa, olho a olho. E é muito interessante que a filha está com o notebook, o filho está com o tablet, a mãe está com o celular, e aí ele senta e diz 10 segundos. Aí a menina vai fechando o notebook, se tremendo. Quando ela fecha o notebook, todo mundo fica assim, ó. Até o cachorro tem estrabismo, um olho para o norte, outro para o sul. Aí fica assim, voltando, para ficar o negócio certo. Mas isso é uma realidade. Isso acontece dentro dos nossos lares. Por quê? Porque tem falhado a comunhão dentro de casa. A palavra do Senhor não tem sido buscada. Eu tenho resolvido problemas com jeitinhos. E eu não tenho entendido que tudo isso que está sendo falado é para mim. E aí quando for domingo que vem, Deus vai falar de novo. Eu não vou entender. Depois de muito tempo eu olho para trás e falo, onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz de errado? Levei meu filho todos os dias para a igreja. Mas ele só via a igreja lá na igreja. Dentro de casa ele não via. Isso é atual. Século 21. Dentro dos nossos lares. E a começar de mim,
eu tenho que buscar sempre que essa realidade não se cumpra dentro do meu lar. Eu tenho que estar atento a todas as vezes que o inimigo, ele tentar minar a base da minha casa, fazendo com que eu perca a comunhão com a minha esposa, que eu perca a comunhão com os meus filhos, fazendo com que eu deixe de dar prioridade a ele e comece a dar prioridade a qualquer outra coisa. Eu tenho que perceber quando eu estiver resolvendo as minhas dificuldades comigo mesmo, e não parando e dizendo: Senhor, me ajuda a resolver essa situação, e esperar. Porque em vários momentos a Bíblia diz que devemos ter paciência esperando no Senhor. E muitas vezes eu deixo o inimigo minar a minha base, quando eu digo a palavra que eu estou ouvindo é para o outro. Aí Betinha olha para Natália e diz: olha, é para tu, vice. Te liga, vice. Te orienta. É não, meu irmão, a palavra é para mim. E é primeiramente para mim mesmo. Porque quando o pastor Júnior disse que não vinha pregar hoje, porque Vitor está adoentado, eu perguntei: Senhor, o que é que eu vou levar? Senhor, o que é que o Senhor quer falar para mim? E aí ele me levou até esse texto. E eu acho muito interessante que Deus, ele não manda recado, ele marca encontros. Porque eu não estaria pregando hoje. Deus marcou um encontro comigo para ouvir essa palavra. E Deus marcou um encontro com você. Você que está assistindo através desse equipamento de mídia, agradeça a Deus nesse momento por estar recebendo essa palavra dele e não de mim, porque eu não tenho nada para dar. Só tenho para dar coisa ruim. Se não for Jesus na minha vida, eu não tenho nada de bom. E para finalizarmos, versículo 5 diz o seguinte: porém a Ana, ele dava uma parte excelente, porquanto ele amava Ana. Porém o Senhor lhe tinha fechado o ventre. Meus amados, aqui eu vejo que eu preciso dar a minha melhor parte para a minha família. A minha melhor parte eu preciso dar àqueles que estão perto de mim. Mas às vezes a gente dá a pior parte, que é a parte do estresse. Dia bem cansativo, aí o chefe está aqui botando para torar e eu sim senhor, sim senhor, sim senhor, sim senhor, tá certo. Aí chega ali um comprador chato pra caramba: oi senhor, tudo bom? Você quer comprar isso? É aquilo. Aí você traz um bocado de coisa, mostra a pessoa não quer nada. Quando você chega em casa, que a sua esposa fala tanto assim para você, você explode. E o seu marido fala tantinho assim para você, você explode. Que o seu filho repete 3 vezes a mesma coisa para você, você explode. Teve um dia que eu cheguei em casa, Caleb chamou papai 7 vezes seguida. Papai, aí eu oi. Ele, papai, eu oi. Papai, oi filho. Papai, oi. E eu olhando para ele, papai, papai, papai. Eu dizia: meu Deus do céu, o que é que esse menino tem dentro da boca, hein? Uma radiola que está repetindo tudinho 7 vezes, meu irmão, eu contei, foi a mesma coisa. E eu tinha tido um dia punk. Mas ele não tem culpa. Ele quer o melhor de mim. A sua esposa quer o melhor de você. O seu esposo quer o melhor de você. O seu pai quer o melhor de você. A sua mãe quer o melhor de você. O seu filho quer o melhor de você. A Bíblia diz lá em... Esqueci. É falha nossa.
é a cabeça. Que aquele que nega aos seus perdeu a fé e é pior do que um descrente. Eu creio que é 1 Timóteo. Os amados aí, bota no Google e vê. Aquele que nega os seus, principalmente os de casa, negou a fé. É pior do que um descrente. Dê o seu melhor para a sua família. Dê o melhor para o seu lar. Porém, existe uma coisa que é primeiro nisso tudo. Dê o seu melhor a Deus. Dê o seu melhor a Jesus Cristo. Dê a melhor parte do seu tempo. Dê a melhor parte do seu humor. Reserve as suas finanças para a sua família. Invista na sua família. Amados, se tentarmos resolver os nossos problemas dos nossos lares com Jesus, se estivermos buscando a palavra de Deus a todo momento, pedindo ao Espírito Santo que ajude na comunhão do nosso lar e nos doando 100% a nossa casa, o nosso lar, ele vai estar sendo firmado sobre a rocha, onde nos dias ruins, a chuva, o vento e as inundações, elas chegarão, mas elas não destruirão o seu lar. Que nesse momento, aí onde você está, você possa dizer a Jesus que Ele é a sua luz, Ele é a sua salvação, e a Ele você vai se render. Se ao lado dele estivermos, segurando em suas mãos, de nada nós podemos temer. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esta grande oportunidade que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos que se faz presente hoje aqui, Pai, e que também acompanha esse culto, Pai, através desse equipamento de mídia. Que o teu nome continue sendo glorificado, Pai, porque para sempre o Senhor reinará, Pai. Aleluia. Muito obrigado por todos os livramentos que o Senhor concedeu a cada um dos teus servos, aqueles que vimos e aquele também que não vimos, Pai. Continua abençoando cada lar aqui representado e também aqueles que nos assistem, assim também como os que ainda irão assistir, Pai. Nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. Nos dá uma semana abençoada, Pai. Em nome de Jesus, amém.